Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre delegates, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E sem mais enrolação, bora para nossa aula de hoje. Bom pessoal, então olha só o que eu fiz, eu criei aqui um script, chamei esse script de aula delegate, então bora lá abrir o nosso script. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script eu vou falar um pouquinho sobre delegates. Delegates é um assunto que as pessoas costumam não entender direito para que serve e como utilizar um delegate, então eu vou tentar ser o mais claro possível na aula de hoje. Bom, delegates geralmente a gente trabalha junto com eventos, que é um assunto para a próxima aula, mas para entender eventos é crucial que você entenda delegates, então por isso mesmo eu estou ensinando delegates primeiro. Então vamos lá, primeiramente, para que serve um delegate? Bom pessoal, deixa eu apagar isso aqui primeiro, eu vou apagar também o void update que a gente não vai utilizar. Então voltando aqui, para que serve um delegate? O delegate a gente faz referência ao método. O que isso significa? Bom, basicamente a gente consegue criar uma variável e associar um método a essa variável. Simples assim. Bom, por exemplo, se você tem uma variável do tipo int, o valor que a gente vai guardar nessa variável vai ser um valor do tipo inteiro. Então, se você tem uma variável que é do tipo delegate, o valor que a gente vai guardar nessa variável vai ser um método ou uma função. Simples, bem tranquilo. Então, primeiramente, como que a gente cria um delegate? Eu utilizo aqui a palavrinha delegate e agora a gente precisa criar a assinatura do nosso delegate. O que é uma assinatura de um delegate ou então a assinatura de um método? Bom, a assinatura de um método é o tipo do nosso método, se ele é do tipo void, se ele é do tipo inteiro, e os parâmetros, a quantidade de parâmetros que o meu método possui e os tipos desses parâmetros. Então, a gente também tem essa assinatura para um delegate. Então, olha só, eu tenho aqui o meu delegate, eu vou criar ele sendo do tipo void, vou nomear aqui o meu delegate, vou chamar de exemplo del de delegate, e agora eu tenho os parâmetros do meu delegate. Eu vou criar um delegate sem nenhum parâmetro, tá? Desse jeito. Então, isso daqui é a assinatura do meu delegate. E aí é importante frisar que um método, para ser associado a uma variável do tipo delegate, esse método precisa possuir a mesma assinatura do meu delegate. Ou seja, se eu quiser associar um método ao meu delegate, o meu método ele precisa ser do tipo void e ele não pode ter nenhum parâmetro, exatamente porque o meu delegate ele é do tipo void e não possui nenhum parâmetro. Simples assim. Bom, eu criei aqui o meu delegate ele é o exemplo del, esse é o meu delegate. Então agora a gente precisa criar a minha variável, que vai ser do tipo exemplo del. Como que a gente faz isso? Bom, exemplo del, e aí eu crio a minha variável. Eu vou chamar de variável, escrevi errado, variável del. Simples assim. Então essa daqui é a minha variável, que é do tipo exemplo del. Lembrando que exemplo del ele é um delegate. Então a minha variável é do tipo delegate. Bom, beleza, criei aqui a minha variável. Como que a gente associa um método a essa minha variável del? Bom, primeiramente eu preciso ter um método para poder associar. Então eu vou criar um método, lembrando que o nosso método precisa ter a mesma assinatura do meu delegate. Então eu vou criar aqui, olha só, o meu método vai ser void, porque o meu delegate é void. Vou chamar esse meu método de ataque e ele não vai ter nenhum parâmetro, porque o meu delegate aqui não tem nenhum parâmetro. Simples assim. Aqui dentro a gente poderia ter algum tipo de implementação. Então olha só, como que eu vou associar esse método à minha variável? Simples, aqui dentro do void start eu falo que variável del vai receber o meu método ataque. Simples assim, ponto e vírgula. Desse jeito eu já consegui associar o meu método à minha variável. Então agora a gente pode trabalhar o meu método como se ele fosse uma variável de fato. Só que aqui eu não estou executando o meu método, eu não estou chamando ele, eu estou apenas associando o meu método à minha variável. Se por acaso eu quisesse executar o meu método agora, utilizando o delegate, o que eu faria? Eu viria aqui, variável del, e aí eu uso
os parênteses aqui, dou um ponto e vírgula. Isso daqui vai fazer com que o meu método ataque, o meu método que está associado à minha variável, seja executado. Bem legal, né? Mas aí agora você deve estar se perguntando, para que eu vou criar um delegate para chamar o meu método, se simplesmente eu posso vir aqui e chamar o meu método diretamente, o meu método ataque diretamente? Bom, isso daqui que eu estou fazendo com o delegate é a mesma coisa que fazer isso daqui, chamar o meu método diretamente. Então, qual que é a vantagem de utilizar um delegate? Bom, pessoal, nesse exemplo daqui não tem vantagem nenhuma, eu estava apenas explicando o delegate. Mas agora, olha só, agora eu vou mostrar para vocês algumas vantagens do delegate. Bom, uma vantagem legal que eu tenho no delegate é que eu posso associar mais de um método à minha variável. Então, dessa forma, eu consigo executar mais de um método ao mesmo tempo, sem precisar ficar chamando vários métodos. Bacana, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui mais dois métodos, void pulo, por exemplo. Todos esses métodos que eu vou criar vai ter a mesma assinatura, tá, do meu delegate, para que eu possa associar. Por exemplo, void defesa. Desse jeito. Então, eu consigo associar esses três métodos à minha variável. Como que eu faço isso? Bom, eu já fiz uma associação, agora eu vou fazer uma outra associação. Para mim associar mais de um método, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso utilizar o sinal de mais igual. E aí, isso daqui seria a mesma coisa que falar que a minha variável recebe variável del mais, e aí o meu método, por exemplo, pulo. Desse jeito. Fazer isso daqui significa que a minha variável del está recebendo ela mesma, ou seja, ela está recebendo o método que já está contido nela e eu estou adicionando uma outra variável, um outro método que é o pulo. Então agora a minha variável del recebe o ataque, que é o nosso método ataque, e também recebe o nosso método pulo. Simples assim. Mas para não precisar fazer isso aqui tudo, a gente pode fazer simplesmente assim, olha só, mais igual. Então, esse mais igual significa que está recebendo a variável del mais o nosso método pulo. Então, eu tenho agora dois métodos associados. Se eu quiser agora associar ainda o meu método defesa, basta eu vir aqui, variável del é mais igual, e aí o meu método defesa. Então, agora eu acabei de associar três métodos à minha variável del. Então, o que vai acontecer? Deixa eu apagar isso daqui. O que vai acontecer quando eu chamo aqui o meu delegate para ser executado, para executar os meus métodos? Esses três métodos serão executados de uma única só vez. Então, isso é muito útil, porque, por exemplo, vamos supor que em várias situações ali no meu jogo, eu queira que esses três métodos sejam executados. Eu não vou precisar toda hora ficar chamando os três métodos. Eu simplesmente posso vir e chamar a minha variável para executar os três métodos de uma única só vez. Bom, e se por acaso eu ainda quiser remover um desses três métodos em alguma situação, simples, eu simplesmente venho aqui, olha só, variável del menos igual, e aí aqui eu vou estar removendo um método da minha variável, por exemplo, o método pulo. Desse jeito eu estaria removendo o meu método pulo da minha variável del. Então, quando fosse executado aqui, ele seria executado apenas o meu método ataque e o meu método defesa, porque o meu método pulo que eu adicionei aqui, eu removi ele na linha aqui, nessa linha daqui. Legal, né? Então essa é uma das vantagens de utilizar delegate. Bom, pessoal, uma outra vantagem de utilizar os delegates é o seguinte, eu consigo passar o delegate como parâmetro. Então, dessa forma, eu consigo passar um método como informação de entrada para outro método. Por exemplo, deixa eu apagar isso daqui. Eu vou falar que a minha variável del recebe apenas o meu método ataque. Só para deixar exemplificado aqui, tá? Então, olha só, vamos supor que esse meu método pulo, ele tenha um parâmetro e eu quero passar para a informação de entrada aqui para esse meu método pulo, eu quero que seja um outro método. Então, como que eu faço isso? Eu não consigo utilizar um método como parâmetro, a não ser que eu utilize delegate. Então, eu posso simplesmente vir aqui, olha só, o meu delegate exemplo del,
que é o delegate que eu criei, e aí eu nomeio aqui, por exemplo, sei lá, método. Opa, vou chamar aqui de método. Pronto, então agora o meu parâmetro aqui do meu método é um outro método, porque eu estou utilizando um delegate. Bem legal, né, galera? Bem simples isso daqui. E ainda a gente tem a vantagem de trabalhar com eventos, porém, como eu falei, eventos vai ficar aí para a próxima aula. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer aqui, olha só. Vamos supor que esse meu método ataque, que está associado à minha variável, ele tivesse um parâmetro, por exemplo, do tipo inteiro, int x. Olha só, a Unity vai reportar um erro para a gente, porque ataque ele tem um parâmetro, porém o meu delegate ele não tem parâmetro. Lembra que eu falei que os métodos precisam ter a mesma assinatura? Nesse caso, o meu método agora, o meu método ataque, está com uma assinatura diferente do meu delegate. Então, nesse caso, eu não conseguiria associar. Bom, se eu colocar, por exemplo, aqui um parâmetro, agora sim, o meu método ele tem a mesma assinatura do meu delegate example.del. Só que olha só, a Unity ainda está reportando um erro aqui na hora de chamar o meu método. Por quê? Eu chamei o meu método, mas eu não passei o parâmetro. Então eu teria que passar o parâmetro, por exemplo, aqui 100. Então eu conseguiria passar aqui o meu parâmetro. Então, vejam só, a gente consegue trabalhar aí com métodos como se fosse uma variável utilizando delegates. Bem legal, né, galera? Então, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder aí nenhum conteúdo aqui do canal. Valeu, até a próxima. Fui!